Eu tenho 25 anos, sou de São Luís do Maranhão, mais específico do bairro da Liberdade, que é um território quilombola lá do Maranhão. E eu comecei a grafitar tem 6 anos, comecei a grafitar em 2018. Eu desenho mulheres negras, né? E falo um pouco, né, sobre essa questão das mulheres dentro do grafite e dentro de todos os aspectos sociais, né? Então, cara, a minha jornada ela é bem assim recente, né? Dá pra dizer dessa forma. Tem mais ou menos um ano e meio, se eu não me engano, que eu realmente bati o martelo na minha vida, né? Fechei esse acordo comigo mesmo, dizendo que eu iria começar a ser artista. Eu, na verdade, sou formado em design de produto, que algumas pessoas podem dizer que tem relação, eu acredito que não tenha tanta, mas enfim, então em tese o meu caminho seria esse, né? Fazer design de produto, projetar objetos, coisas. Só que aí uma vez formado eu percebi que não era exatamente o que eu queria e só realmente de um ano e meio para cá, como foi o que eu disse, né? Foi que eu realmente optei por seguir a carreira de artista. Então, assim, eu tenho uma certa relação com desenho especificamente há muito tempo, desde criança. E aí eu desenhava, tipo, basicamente no papel, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, arte mural era algo que nunca nem se passou pela minha cabeça. Grafite era algo que eu via muito, mas eu curtia, mas não era o suficiente para me dar vontade de sair de casa e realmente fazer e tal. Então, é isso, é uma jornada muito recente que eu não sei explicar de onde veio, mas que desde que começou eu tô realmente correndo atrás, assim, é uma parada que tem me motivado bastante. Eu comecei a me envolver dentro do desenho assim muito desde criança por conta do meu pai, né? Que ele também desenhava. E aí eu comecei a grafitar, a desenhar essa temática de mulheres negras muito por conta da minha identificação racial, assim, enquanto mulher negra, quando eu entendi qual era o local dessas mulheres dentro da sociedade, né? E aí foi muito importante para mim me reafirmar dentro desse espaço que ainda é muito pequeno para mulheres e sobretudo para mulheres negras. E aí foi muito importante para mim mesmo assim conseguir entender que outras mulheres também, no começo eu não sabia, né, que outras mulheres iam se identificar, iriam gostar. E para mim é muito importante mesmo isso. Cara, eu acho de suma importância, tá ligado? É, a arte aqui no Brasil, até no mundo, mas principalmente no Brasil, é uma parada que não vou dizer que é novo, né? Mas talvez a arte como trabalho é algo que ainda não é muito comum, né? Imagina tipo você chegar pro teu pai e pra sua mãe e falar que quer ser artista, que loucura. É bem diferente, tipo a gente tem até a faculdade de arte, mas normalmente quem faz é para dar aula, para ser professor. A gente não tem uma faculdade para você ser artista, né? A profissão artista é uma profissão muito difícil, então quando você decide por isso, você tem que entender que você vai ter que correr atrás. Então esse tipo de projeto é bem interessante, né? Bem importante, igual eu falei, para poder incentivar realmente as pessoas que querem ser artistas a realmente serem, né? E não deixar de lado é, esse desejo por motivo de força maior, porque no fim das contas todo mundo precisa trabalhar para não trabalhar, né, mas assim ganhar dinheiro para poder comer, sobreviver, etc. E é isso, então acho que esse tipo de projeto é muito importante para dar visibilidade e permitir que essa profissão aconteça, né, de fato. Para mim é muito importante ter projetos como esse, assim, que possam dar oportunidade, porque ainda é muito pequeno o espaço, né, para artistas do modo geral, né, principalmente os artistas independentes, sobretudo os artistas de rua mesmo, assim, que passam uns perrengues. E para mim, ter um projeto como esse, que pode dar visibilidade, que dê uma estrutura mesmo, é fundamental dentro do incentivo para pessoas que fazem arte, principalmente as pessoas que vêm da periferia, né? Que ainda a gente não tem muito acesso a material, a, a uma estrutura mesmo, né? E entender que a gente pode também estar em outros espaços, né?
E aí é muito importante esse projeto, assim, de ter um incentivo mesmo, assim, principalmente para quem é mulher, né? Que eu acho que é bem difícil. Eu diria que impacta não só aqui na escola, mas acho que na sociedade em forma geral, porque aqui é uma parte da sociedade. Eu diria até que uma parte importante, mas apenas uma parte, né? E ela vem, encontro, a gente sai até do mundo da percepção racional e entra até na percepção da imaginação, da criação, da ilusão, porque a criança, aqui nós temos crianças ainda dos seus 11 aos 14 anos, pode dizer que são crianças, né? Que vivem na parte lúdica ainda. É impactante, é sempre bom, né, ter essa troca com outras pessoas. E também a gente nunca sabe, sempre é uma surpresa, né? A gente nunca sabe como que as pessoas vão se identificar, se as pessoas vão gostar e qual é a opinião delas. Eu fiquei muito feliz aqui de ter trocado ideia com algumas pessoas, das pessoas apoiarem. Encontrei também um mano do Maranhão, que também curtiu pra caramba a arte. E aí, para mim, é muito importante também ter esse apoio do público e que as pessoas também gostam, né? E que interagem, e que se sentem à vontade mesmo em chegar, em somar. Cara, eu acho que é bem como eu falei, né? Tipo, o projeto em si, ele vai dar não só uma remuneração, mas também essa exposição que indiretamente traz uma divulgação do seu trabalho, porque às vezes o seu trabalho é muito bom, mas ninguém te conhece. Então, ou então uma pessoa que às vezes não é muito ligada em arte, talvez não vai conhecer só simplesmente porque não está naquele meio, né? Então acho que é bem importante essa conversa que o projeto faz com as pessoas que são da arte e as pessoas que não são do meio artístico e aí elas acabam tipo, criando um interesse, talvez não pela arte como um todo, mas é por aquele ou por aquele outro artista, ainda que seja o artista que venceu ou um que só participou, mas aí a pessoa que não é do universo da arte, que não conhece muito, passa a conhecer e de repente se interessar por um trabalho ou outro em específico, assim. Então acho que é bem legal, é muito positivo para todo mundo, não só quem, tipo assim, para todo mundo que participa, né? Mesmo que às vezes você nem tenha muita a pretensão de vencer ou ainda que você esteja muito no início. A gente nota que eles vêm de uma comunidade onde também já existe muito trabalho desse tipo, né? E a alegria deles em poder colocar para fora o sentimento deles, né? Então, através da arte, do desenho, da pintura, eles colocam para fora sentimentos, algo que muitas vezes nem dentro da família eles conseguem se expressar. E aqui, estando longe, e a gente dando essa abertura, essa liberdade, eles se colocam para fora, eles mudam até as reações deles, a parte psicológica deles evolui muito, a gente tem notado isso. Para mim é muito importante ter esse incentivo dentro da arte, né? E também de ver que existem vários artistas de diversas expressões e diversas formas e que às vezes só precisam de um incentivo mesmo para poder estar em outros lugares, em outros espaços. E a arte, ela está presente em todos os aspectos da vida da sociedade, né, brasileira. E influencia muito dentro de várias pessoas, principalmente na periferia, sabe? Tem muita gente que não tem outra oportunidade e a arte acaba mudando a perspectiva de vida dessas pessoas. Então, para mim, criar projetos como esse e outros projetos também é importantíssimo mesmo. Então, eu vou dar uma resposta assim, bem pessoal. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho assim, realmente na rua, de fato. Eu já tinha feito outros trabalhos assim, em ambientes mais internos que com certeza tinham um fluxo de pessoa, mas muito menor. Então, tipo, esse trabalho em específico que a gente fez nesses últimos 2 dias, deu para perceber, assim, eu já tinha visto na internet alguns outros artistas fazendo, mas eu consegui, tipo, sentir na pele, né, a galera passando e comentando e, enfim,
como eu disse no início, a arte é uma parada, é um trabalho que não me parece muito comum como um trabalho, sei lá, administrativo, um escritório que a cada esquina no centro da cidade você vê alguém saindo de dentro de um prédio comercial e tudo mais. Então foi bem interessante ver tipo, a quantidade de pessoas que passavam e independente de comentar ou não, elas paravam, olhavam, se interessavam. Então, tipo, eu acho que esse tipo de trabalho na rua com certeza ajuda também a fomentar e colocar na cabeça das pessoas que é realmente um trabalho que quem está ali não está vandalizando nada, não está tipo vagabundeando ou está fazendo porque não tem nada melhor para fazer. Então, tipo, eu acho que essa intervenção na rua ajuda realmente como eu disse, né, a deixar claro que a arte é uma profissão e, enfim, eu acho que é bem legal, assim, incentiva as pessoas a quererem fazer, tipo, talvez a pessoa está em casa, tem vontade e não vai na rua por qualquer motivo que seja, né, então acho que esse projeto como um todo é bem importante para esse tipo de coisa. A gente nota que quando a gente trabalha com esse ludismo, né, nos nossos livros, eles têm assim uma relação com a aprendizagem muito maior, porque a gente está com uma geração que ele é totalmente informatizada, né, plugada, antenada, e o tempo todo eles entram nesse mundo, né, da imagem. A imagem fixa muito mais do que você soltar palavras, você pedir para ler e interpretar. Então eles interpretam muito melhor através da imagem, das cores, seja ela abstrata, ou seja o que for, a gente nota que a evolução, a aprendizagem deles é muito maior. Cara, não dá para reclamar, assim, eu acho que de uns tempos para cá tem acontecido, como esse projeto O Olhar da Rua, como outros projetos que eu já vi na internet, como outros projetos que eu mesmo já participei. Eu falei no início, assim, na segunda pergunta, ou não lembro, que há mais ou menos 1 ano e meio eu decidi entrar nessa profissão artista e diversos dos trabalhos que eu fiz nesse meio tempo foram através de projetos desse tipo. Então, eu acho que é muito importante por esse motivo, para a pessoa ter realmente uma oportunidade a mais, né, e não ter que só, tipo, correr sozinho nessa, sabe? Tipo, de ter que adivinhar como se faz, correr atrás de cliente. Isso não é o tipo de coisa que você aprende em qualquer lugar. Então, tipo, existir esse incentivo, igual você falou, seja proveniente da iniciativa pública ou privada, é muito importante, muito interessante. E só voltando, assim, não dá para reclamar, mas com certeza quanto mais melhor, né? Então, eu acho que é basicamente isso aí, quanto mais melhor.